Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport, onde PVC traz as últimas informações diretamente de Miami, do confronto entre Palmeiras e Inter Miami pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Verdão muito próximo da classificação, precisando de uma vitória ou um simples empate para ir para as oitavas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. André Hernan tem os bastidores dessa história toda. É o que a gente vem falando, que a gente... Vamos bater bumbo, né? Bater bumbo aqui pra gente, aqui, né? Vamos bater bumbo. Cadê o PVC pra bater bumbo? Cadê o PVC pra bater bumbo? Até o Mundial... Ficou bom esse bumbo, hein, PVC? Ficou bom esse bumbo aí. Que isso? Meteu uma percussão ali. Bumbo. Até o Mundial, nada iria se concretizar em relação à renovação de contrato, mesmo o empresário do Abel tendo visitado a academia, ter feito reuniões com o Abel, ter encontrado o Abel, ter encontrado a diretoria do Palmeiras. Não teve nada assim para que a gente colocasse como tá alinhado, tá fechado, apalavrado, algo do tipo. O que teve foi uma boa conversa, onde o Abel deixou bem claro, o staff deixou bem claro que o Abel está feliz, que o Abel ele tem uma tranquilidade muito grande no Palmeiras, de um bom salário, de uma estrutura fantástica, de um elenco que foi entregue a ele muito bom, tanto que o Palmeiras não vai ao mercado agora. A questão que pega para ele é familiar e decisão familiar. Outra coisa, o Abel só sai do Palmeiras se, pós-mundial, chegar uma proposta de um clube top. Chegar uma proposta de um clube top vai balançar o Abel. Aí é uma outra conversa. Se isso não acontecer, no meio do ano, para o final do ano, ele vai sentar com as filhas, com a Ana, que é a mulher, vai falar, vamos seguir adiante, vamos continuar aqui nessa aventura brasileira? Estou aqui, tenho salário ótimo, maravilhoso, estrutura boa, sou querido, sou ídolo da torcida, sou bem tratado, adoro os restaurantes de São Paulo, onde ele vai, ele é bem tratado, a mulher adora São Paulo, os shoppings de São Paulo, sabe dirigir em São Paulo, já conhece os lugares, é ela que dirige. Então, assim, a família está muito bem adaptada. Quando ele fala... a tendência é renovar, é porque assim, o sim é muito fácil de dar para o Palmeiras. E o Palmeiras está nessa expectativa. Só que essa mudança de cenário é só se as filhas e a mulher falam assim, vamos embora, não, já deu mesmo. Ou então chegar uma proposta de um clube top europeu. São duas condições. Só que essas condições é algo assim, muito difícil da gente imaginar nesse momento. Porque o Abel tem uma situação muito tranquila hoje no Palmeiras. Então, a tendência é mesmo, daqui para o final do ano, pós-mundial, ter uma renovação de contrato até 27. Então, informações muito otimistas aí do cenário para o palmeirense, né? Palmeirense, não dá para falar todo, né? Mas a maioria, claro, quer que ele renove pela história que tem, por tudo que fez. E ele já ressaltou, né, o peso da família nessa decisão, né? O Al Hilal ofereceu 3 vezes o que ele ganha no Palmeiras. Gente, ele poderia estar nesse mesmo Mundial, com essa mesma vitrine, com 3 vezes o salário, e ele falou, não, muito obrigado, estou no Palmeiras, sou feliz no Palmeiras. Ou seja, não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. E aí, PVC? Foi surpreendente ontem ele ter falado isso na coletiva. Na hora que começou a pergunta, foi o Felipe Facincani que fez a pergunta, e na hora que ele fez a pergunta, eu achei, não, vai se conversar, não é para falar disso agora. E ele falou que não é para falar disso agora, mas antes ele falou, tudo indica que sim. E me pegou de surpresa ele ter dito isso desta maneira, porque foi muito explícito, o que dá uma noção de que está muito perto de renovar. Agora, a gente sabe como funciona o futebol, né? O Palmeiras ganha hoje do Inter Miami e todo mundo quer que o Abel fique. O Palmeiras perde de 3-0, 4-0 do Paris Saint-Germain nas oitavas de final. Muita gente vai dizer, também o Abel não é o caso, mas eu estou só querendo dizer que tem uma montanha russa emocional no futebol brasileiro, mas que tem que ficar, se ele puder ficar, para o Palmeiras é a melhor solução, na minha visão. Para o Palmeiras é a melhor solução. Tentar avançar no Mundial o quanto for possível avançar, ganhar o título, por exemplo. E ganhar o título
nenhum palmeirense vai reclamar de perder o Abel se tiver uma proposta do Liverpool, né? Do Arsenal, do Borussia Dortmund, porque aí ele vai por um clube de poderoso da Europa. O Dortmund nem está na primeira prateleira, o Dortmund não está nessa elite, vem nessa elite mundial hoje, neste momento. Mas se tiver que sair por ser campeão do mundo, alguém vai se interessar na Europa por ele, evidentemente. E aí pode mudar de figura. Então é cedo para dizer que vai renovar, mas foi surpreendente ele dizer: tudo indica que vou ficar. Ele já deu um cenário aí bem otimista, né? Agora, é interessante a gente entender a visibilidade que ele vai ter depois do Mundial. Isso vai ser legal de acompanhar também. Claro que vai depender dos resultados esportivos, de até onde o Palmeiras vai no Mundial. O Palmeiras logo mais é um jogo que talvez esteja menos, não sei se quente é a palavra, do que Botafogo e Atlético de Madrid, pela necessidade que o Atlético de Madrid tem de fazer saldo e de vencer por 3 gols, né, para ter uma montanha para escalar. Por outro lado, esse Palmeiras e Inter, um empate já dá bom para os dois. Mas é um time da casa, é um time que tem Messi, é um time que pode pregar peças aí pro Palmeiras? Eu não consigo ver os dois times jogando e aquele jogo de compadre, ou casado solteiro, tocando de lado, futebol siri. Eu acho que eles vão com o intuito de vencer e querer ficar em primeiro. Mesmo porque, dependendo da combinação, é até aquela situação de você fugir de um adversário mais difícil, né? Então, assim, não consigo ver o Messi jogando 40%, 50%. Eu vejo o Messi querendo ganhar do Brasil, porque aí acho que entra a rivalidade Argentina e Brasil, muito mais do que, obviamente, Inter, Miami e Palmeiras. Eu vejo o Javier Mascherano pela rivalidade. Ele já deu uma esquentada na pergunta do PVC ontem na coletiva, falando, dando a alfinetada por ele ter jogado no Corinthians, alfinetada no Palmeiras. Então esses caras não vão entrar mansinho aqui, fazer o jogo de compadre, 1-1 para cada lado, vão fazer a festa das torcidas e classificar aqui juntos. Vamos dar a mão e tá tudo lindo. Não vai ter essa. Acho que o jogo vai ser, inclusive, pegado, não vai ter essa. Messi e Gustavo Gomes vivem duelando em jogos de eliminatórias e é sempre Paraguai e Argentina, é jogo pegada, é pancada toda hora. Então, assim, não consigo ver. Mesma coisa com os uruguaios da seleção que jogam no Palmeiras. Então, não consigo ver um jogo assim tranquilo. Acho que vai ser um jogo bem pegado e eu espero um jogo pegado e eu espero um jogo movimentado. Jogo pegado, PVC, e que a gente pode esperar da postura do Palmeiras nessa partida? Ontem foi um dia cheio de coisas. A gente foi pro centro de treinamento do Inter Miami de manhã e tinha Alba, Allen e Maximiliano Falcão, zagueiro que foi do Colo-Colo, que jogou Libertadores muito. O Falcão usou uma expressão que desde sábado é melhor não usar, mas ele usou na boca dele. Ele falou: vai ser uma guerra. E eu perguntei para ele como é que... Melhor não falar de guerra, né? Estamos em guerra. Sim. Não está em guerra, mas o dono bar deu um soco na cara do cara e depois falou que não quer briga. O Falcão falou: vai ser guerra. E depois eu perguntei para ele como é que é a experiência de Libertadores, um time que tem tantos sul-americanos, mas tantos sul-americanos que jogaram muito mais tempo na Europa, como o Messi, tem espanhóis como Busquets, como Alba. O Alba pode ser titular hoje. Como é que é a experiência de quem jogou Libertadores, o Falcão jogou pelo Colo-Colo, pesa nisso? Ele falou: a gente vai saber que é um jogo vai disputar todas as bolas, vai até o final, vai cada dividida, vai ter que ser assim. E ninguém está falando sobre não ganhar o jogo. Todo mundo está falando sobre ser o primeiro colocado do grupo. O Abel falou ontem sobre ser primeiro colocado do grupo, o Mascherano falou sobre ser primeiro colocado do grupo. É esse o cenário, é disso que está se falando. O Messi não falou, mas o Messi e o Suárez, o comportamento deles é muito parecido em todos os treinos. Eles são os últimos a entrar no campo, sempre juntos, sempre lado a lado. Sempre correm no final da fila. Parece ética de jogador, né? Um craque sempre vem por último. Os dois entram juntos. Correm juntos, fazem a rodinha de bobo juntos, sempre andam juntos. Messi e Luis Suárez. O Messi não treinou anteontem. O Mascherano explicou que ele poupou os jogadores que tinham jogado o segundo jogo contra o Porto, mas está em condição... Ele, no treino está sempre muito mais leve que os outros, muito mais leve no sentido de... Parece que está dando migué, sabe? Está correndo lento, está mais devagar,
Ele vai fazer 38 anos amanhã. E se disse aqui que Palmeiras quer dar um regalo de cumple. Seria vacações para ele e para toda a sua família. Pero será difícil dar vacações para toda a família com ele, porque o Inter Miami dificilmente vai ser eliminado. O regalo de cumple é presente de aniversário. Aí o Mascherano, então, relembrando essa passagem por aqui, mostrando conhecimento também do futebol brasileiro, né? Do nosso momento atual, não só da época quando ele jogou, mas de agora também. E nesse 3-1 foi no Morumbi, inclusive, época que se tinham duas torcidas, o estádio estava lotado. Foi o Palmeiras abre o placar, o Corinthians vai lá e busca o resultado, termina 3-1, são 2 gols do Rosinei e 1 gol do Jô. 3-1. E o último gol é um passe muito... Foi... Não estava lotado, tinha 18 mil pessoas. Não estava lotado? É incrível, viu? Então, mas é porque na época 18 mil era lotado, né? Louco isso, né? Não era lotado, mas assim, é incrível, né? Ele falou sobre que o futebol brasileiro mudou, e mudou. Ele jogou 3 clássicos, um tinha 18 mil, o outro tinha 15 mil. Foi um empate, uma vitória e uma derrota. Ele lembrou só da vitória, né? Mas teve um empate e uma derrota também. E foi uma passagem que até ele fala, né? Como ele ficou marcado, infelizmente, por muitas lesões que ele sofreu. Fez 26 jogos pelo Corinthians na época. Jogava muito. Jogava muito. Não, nesse jogo, que foi a estreia dele do 3-1, ele dá passe, ele jogou muito esse jogo. Ele deu passe para gol. Ele era um excelente jogador, ele era um 5/8, assim, um meio-campista. Muito bom, muito bom. E a passagem dele do Corinthians foi curta, mas foi bem marcante. Sim. Não só pelo futebol, mas também daquela treta lá, lembra, no treino, Parque São Jorge, com o Marquinhos, zagueiro? Daquela treta que os caras saíram na mão e tal. Marcelinho Carioca, né? Foi com um carrinho, né? Que o Marcelinho Carioca dá. Time muito marcante ele sai do treino. Né? A treta do Marquinhos é com o Tevez, né? Então, assim, cara, assim, a passagem dele, pelo menos para mim, foi muito marcante no Corinthians. E um time marcante, né? Campeão brasileiro. Com Tevez, enfim, com grandes estrelas esse time. Ô, PVC, dá para o Palmeiras escolher adversário nas oitavas? Tem algum que seja menos pior? PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, é só pedreira pela frente. Dá para pensar nisso? Eu vou fazer aqui um exercício de tentar entrar no coração palmeirense. Os palmeirenses queriam pegar o Atlético de Madrid. Era melhor. Porque tem um jogo que tem uma história. É um jogo que teoricamente pode dar jogo, teoricamente. Mas é muito difícil pegar o Atlético de Madrid. O Botafogo vai classificar. Isso é muito bom. Pegar o Botafogo é melhor do que pegar o Paris Saint-Germain, do ponto de vista da capacidade de vencer, da chance de vencer. Por outro lado, ser eliminado pelo Botafogo de novo, nenhum palmeirense vai gostar. Perder para o Paris Saint-Germain de 1-0 é péssimo, mas é melhor que perder de goleada. Mas perder de 1-0, você volta para casa mais cedo. E a lógica, se der Palmeiras e Paris Saint-Germain, é o Paris Saint-Germain eliminar o Palmeiras. A lógica é essa. Pode ser diferente? Claro que pode ser diferente. Mas a lógica é o Paris Saint-Germain eliminar o Palmeiras. E o Palmeiras vai tentar ser primeiro colocado. O Abel ontem foi perguntado sobre como vai ser para enfrentar Paris Saint-Germain, a Real Madrid, Manchester City, confrontos que podem acontecer. Ele falou, eu quero enfrentá-los. Eu quero estar aqui para jogar. É lógico. Você quer passar. O Palmeiras não vai escolher adversário. O Palmeiras vai tentar ganhar o jogo. E a pergunta é se vai conseguir ganhar o jogo, porque o jogo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Aliás, o Abel tá bem solto, né? Tá bem tranquilo, tá numa vibe ali. Ele tá curtindo o Mundial, né? Muito, né? Ele passa essa sensação mesmo. Isso é importante. Você tem mais até condição de falar sobre isso do que eu, Luísa. Apesar de eu estar aqui, você tá aí. Por causa daquela pessoa que eu conversei ontem, que eu encontrei ontem aqui, uma pessoa que você gosta muito. Eu já estou pensando de onde é que ele vai chegar. Não, as pessoas que estão em Greensboro, relataram a volta de um ambiente que não existe depois da pandemia. Você tinha, no começo da cobertura, só tinha Lance, ESPN e Rede Globo nos treinos. Então eram 3 repórteres que tinham um tratamento absolutamente cordial. Você abria 15 minutos em Greensboro para os treinos e ficava 50. E aí você viu o João Martins dando treino, depois vindo na beira e falando assim, vou explicar para vocês o que nós vamos fazer.
o dia -2 nós vamos treinar a defesa, o dia -1 nós treinamos o ataque, o dia anterior ao jogo a gente treina a bola parada, explicando tintim por tintim e vendo os treinos. Os repórteres estavam vendo os treinos, o que é muito valioso. Muito valioso. Toda a informação é importante quando você assiste a um treino. E isso tinha deixado de acontecer, isso deixou de acontecer na pandemia e nunca mais voltou. O jornalista não é inimigo de jogador, tem uma privacidade que os jogadores precisam ter no treino tático, estou de acordo. O trabalho do jogador é treinar e o do jornalista é descobrir o que ele treinou. Se o treino é aberto, você cria um ambiente muito mais, não afetuoso, mas muito mais de entendimento do que está acontecendo. Você consegue trazer mais informação. E isso aconteceu no ambiente lá em Greensboro. Todos que estavam lá relataram isso. Eu também ouvi isso, PVC, dessa proximidade maior, desse acesso maior, claro, até um certo ponto, né? Não tirando a privacidade, como você colocou, dos jogadores, do Abel também, mas esse acesso é importante para trazer as informações e análises mais aprofundadas, né? Que você analisa com mais conhecimento de causa quando você tem esse acesso. E também de uma relação muito amistosa. Muitas vezes, né, o Abel ele tem essa relação um pouco mais distante em relação à imprensa, às vezes até um pouco ríspido em algumas coletivas, mas um clima mais próximo, assim, não tanto eles contra nós, nós contra eles. Isso é bem legal de acompanhar. Mostra esse clima leve que o Palmeiras está vivendo também, e o Hernando deve estar acompanhando também, falando com a galera por lá. Não, sim, e assim, é um lado do Abel que quem conhece o Abel sabe que ele é assim, né? A gente ouve muito assim, você precisa conhecer o Abel como ele é fora daquela coisa da mesa da coletiva. Fora da entrevista, o Abel é completamente diferente. E eu uso muito o exemplo do Muricy, né? O Muricy cansou de dar patada na imprensa e quando você conhece o Muricy, eu trabalhei com o Muricy, viajei muito com o Muricy, tive o privilégio de dividir jantares assim com o Muricy, conversar muito com ele. Uma pessoa completamente diferente daquela das coletivas, né? Eu mesmo já tomei patada do Muricy em coletiva várias vezes, né? E o Abel é essa pessoa diferente. Então, assim, quando ele dá a entrevista e se emociona, quando ele depois vai na coletiva e brinca, fala assim, isso aí que vocês viram é inteligência artificial, o que conseguiram fazer, aquilo lá não sou eu, de maneira leve. O Abel queria, assim, muito, muito, muito disputar o Mundial. Era o que ele estava... Era uma meta de vida para ele. E, assim, chegar no Palmeiras, onde ele chegou, onde ele foi construindo, a maneira que ele chega no Palmeiras, campeão, sendo visto por adversários, como o Messi disse. O que o Messi falou do Palmeiras foi motivo de muito orgulho para o Abel. Um dos maiores times do mundo. Então, é o Palmeiras do Abel que chegou no Mundial. E o Abel queria muito disputar esse Mundial. Colocou como meta disputar o Mundial pelo Palmeiras. Então, ele está muito leve lá. Ele está lá, assim, tipo, desfrutando mesmo. Ele foi mais leve, ele deu uma entrevista, ele se emocionou, as coletivas são tranquilas. Isso vai ser diferente quando ele voltar à rotina no Brasil, que tiver calendário apertado, jogo a cada 2, 3 dias, derrota em Libertadores, derrota em Brasileiro, perguntas que ele vai se incomodar, vai ser diferente? Vai ser igual, quer dizer, do que está sendo no Mundial? Não sei responder, talvez não, mas é importante para o Abel mostrar esse lado que ninguém conhece ou que poucas pessoas conhecem, para se entender que ali também existe um ser humano, não é só o treinador sisudo ali que gosta de dar pancada e que sabe que muitas vezes erra. Vamos trazer aqui agora mais algumas informações do Inter Miami, né, que é o próximo adversário do Verdão, lembrando, nesta segunda-feira, às 22 horas. A Inter Miami vai vir para cima nesse jogo, né? Um empate para eles serve, como para o Palmeiras também, o Palmeiras garante a liderança do grupo. Mas é muito arriscado você ficar jogando por um empate numa partida dessa, ainda mais quando você tem um Messi como adversário. O Palmeiras tem que se impor e sair vencedor, porque é uma equipe muito superior em relação ao Inter Miami. Mas vamos ver como o Abel vai montar ali o meio-campo para fazer essa marcação individual ou de forma coletiva por zonas para poder parar Messi. Já os últimos jogos da equipe do Inter Miami, tanto pelo Campeonato Mundial, que foram 2 partidas, né? A vitória contra o Porto na última rodada pelo placar de 2-1 e o empate 0-0 contra o Al-Ahly. Tirando isso, foram 3 jogos no Campeonato Americano, venceu 2, 5-1 contra o Columbus, 4-2 contra o Montreal e empatou fora de casa contra o Philadelphia.
Porém, no campeonato da MLS, a equipe do Inter Miami está na 10ª colocação. 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 29 pontos somados. Está a 8 pontos do líder, que é o Philadelphia. Na temporada passada, que o credenciou a participar do Mundial de Clubes, o Inter Miami foi o líder quando terminou essa parte da primeira parte do campeonato da MLS, antes de iniciar os playoffs. Com isso, Messi conseguiu essa participação no Mundial de Clubes. Enfim, essas são algumas informações aí do Inter Miami. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe sua opinião aí também nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!